Sou mentora, palestrante, empreendedora digital desde de 2024 e funcionária pública há 17 anos. Eu sou enfermeira formada, né, de formação, tenho mais de 20 anos de experiência em liderança e gestão de equipes, possuo algumas formações que me agregaram, né, nesse caminho, MBA em liderança, gestão de equipes, produtividade, pós-graduação em psicologia positiva e enfermagem do trabalho, e também por aí afora fui fazendo várias certificações. O que eu percebi que dentro da minha trajetória eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Então fui fazer enfermagem e o que eu me apaixonei mesmo é nessa parte de desenvolvimento pessoal. Então, apesar do curso de enfermagem, quando você é enfermeiro, você acaba sendo líder. Então, eu me vi muito na necessidade de desenvolver tudo isso. E por que eu falo de organização, né? Como que eu cheguei nisso? Eu preciso contar para vocês a questão de onde que eu cheguei, porque a minha vida ela foi uma bagunça, né? Então, cabe aqui contar um pouquinho da minha história, que ela veio da bagunça para organização. Então, eu nasci em Caçapava, né? Minha mãe professora, meu pai metalúrgico. Na época, minha mãe nem era professora ainda. Minha mãe era muito jovem. E os dois, né? Na separação dos dois, a gente saiu da nossa casa, né? Eu e minha mãe, a gente foi morar em casas de parentes, né? Então, fui morar com a minha avó, com a minha tia. E nisso tudo, eu mudei aproximadamente 10 vezes de casa e de cidade, né? Então, a gente foi percorrendo aí várias casas, né, de parentes, e eu precisava sempre mudar de escola. Então, realmente, isso para uma criança bagunça a vida, né? Eu estava ali com uma vida bem bagunçada e eu percebi que eu vim desenvolvendo uma maneira de lidar com isso. Eu fui desenvolvendo resiliência e uma coisa que eu sempre tive foi desejo e visão de ter uma vida diferente, né? De ter meu próprio quarto, de ter meu próprio espaço. Graças a Deus isso aconteceu, essa separação com 6 anos, com 14 anos, aí a gente voltou para nossa casa e eu consegui realmente ter ali meu cantinho, e tal. Comecei a trabalhar com 14 anos, né? E aí já trabalhei em consultório médico, em contabilidade, até que eu fui fazer faculdade de enfermagem. Já trabalhei em lojas de shopping, até em lotérica eu já trabalhei. E quando eu comecei a enfermagem, eu também vi a necessidade de me organizar, de estudar um pouco mais sobre o relacionamento humano e também as questões individuais e pessoais, né? Então, a minha busca sempre foi para ir aprimorando. Eu fiz o concurso público, aí eu entrei, né, nesse órgão que eu trabalho até hoje, que é um órgão de fiscalização da profissão. Lá eu fui chefe por 17 anos na regional e depois da capital e da região metropolitana. Então, nisso, eu fui desenvolvendo uma organização na minha vida e de tudo que eu sonhava. Então, eu sempre tinha uma visão do que eu queria ter. E eu percebi que essa visão sempre me ajudou. Então, eu desejava ter o meu canto, eu desejava casar. Sou casada, eu estou há 25 anos com meu marido, 15 anos de casamento. E eu desejava ter o meu espaço, eu desejava subir na minha carreira. Acho que a maior coisa que eu desejava e que eu vejo que hoje eu consegui é ter paz. Então, eu sempre quis ter muita paz, paz na minha cabeça, viver uma vida leve. E eu fui galgando isso, né, com várias questões de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e também a espiritualidade. Então, a espiritualidade, eu acho que ela veio trazer isso de uma forma que hoje eu consigo ver e viver uma vida leve. E foi surgir em mim um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Na verdade, eu sempre tive isso muito forte em mim, né? Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de ajudar, eu gosto de ouvir, eu me interesso pelo problema da pessoa, eu quero ajudá-la, eu sento e falo, não, vamos ver aqui o que que a gente pode fazer a respeito disso. E nisso eu fui, né, nessa trajetória toda e nasceu.
o Vida em Ordem. Então, o Vida em Ordem, ele chegou com essa proposta, né, de ajudar a organização das pessoas, então, trazendo essa bagagem, né, que eu trouxe na minha vida e que eu sempre senti que vibrava em mim, né? Então, assim, eu não consigo ver alguém com um problema, ver alguém sofrendo e não poder ajudar. Então, nisso veio o Vida em Ordem. Essa aula que eu preparei para vocês hoje é uma aula que propõe muita reflexão para vocês. E não só reflexão, mas eu também quero trazer propostas, eu quero trazer insights que você possa aplicar já a partir de hoje, a partir de amanhã, que você já se reflita bastante sobre a sua vida, né, nesse sentido. Os objetivos dessa aula são entender como está a sua rotina atual, né, porque a gente sabe que a gente precisa olhar para a nossa rotina para a gente poder entender como ela está, então eu quero fazer esse diagnóstico com vocês e descobrir quais são os pilares para uma rotina mais leve e equilibrada. Porque é isso que a gente quer fazer o que precisa ser feito, mas de uma forma leve, sentir que a nossa vida tem equilíbrio, e não que a gente está sendo massacrada e, né, atropelada por tantas coisas. E aí a correria da vida, né? Como a gente corre? Não sei se vocês já assistiram, tem um vídeo, eu não trouxe aqui até por uma questão de tempo, mas depois eu posso até mandar no grupo, chama a Corrida dos Ratos. Então ela mostra como, se a gente viver no automático, a gente fica correndo por coisas que a gente nem sabe o que é, né? A gente corre por dinheiro, a gente corre por diversão, a gente corre por prazer, a gente corre por tantas coisas, mas afinal de contas, por que que a gente corre tanto, né? Onde a gente quer chegar? Então, essa correria da vida, muitas vezes ela tira de nós esse olhar, essa visão, esse propósito. O que que você está fazendo aqui? Né? Qual é o seu objetivo, afinal? Por que que você corre tanto? E aí eu quero fazer um teste rápido com vocês. Vou até parar aqui de compartilhar. Vocês estão com papel e caneta na mão? Peguem papel e caneta, que eu quero fazer um teste rápido para ver se realmente você precisa estar aqui. Então, como é que vai funcionar esse teste? É um teste de identificação inicial para a gente ver como é que está a sua demanda aí de organização. Então, como é que vai funcionar? Escreve de um lado sim e de outro lado você escreve não. Aí eu vou fazendo a pergunta e você vai colocando um tracinho, se for sim, e um tracinho, se for não. Então vamos lá, vou começar. Se você não tiver papel e caneta, você também pode fazer no bloco de notas do celular. Então a primeira pergunta é o que vier na mente, tá? Não precisa pensar muito, não. Primeira pergunta: você já se sentiu como se estivesse sempre correndo e sem chegar a lugar nenhum? Sim ou não? Sente que o dia passa muito rápido e as pendências se acumulam? Sua mente está sempre ocupada, mas os resultados não aparecem? Tem a sensação de estagnação, de bloqueio, onde seus projetos e vida não avançam? Você chega atrasado para compromissos com frequência? Sim ou não? Você já esqueceu compromissos ou tarefas importantes? Você frequentemente perde objetos importantes como chaves ou documentos? Você costuma comer alimentos não saudáveis porque não planejou suas refeições? Você se sente ansioso e com a sensação de que não está dando conta dos seus compromissos? Seus ambientes estão frequentemente desorganizados?
Você tem dificuldade de reservar tempo para cuidar da sua saúde? Você sente que não dá atenção suficiente para a sua família ou amigos? Você tem dificuldade em estabelecer metas e seguir um plano de ação? Você gasta mais do que deveria e não tem um planejamento financeiro claro? E a última, ao final do dia, você fica com uma sensação de que não foi produtiva? Bom, fiz 15 perguntas para vocês. Aí, agora eu quero que vocês contem quantos sim vocês tiveram. E coloquem para mim aqui no chat, por favor. Gente, quem tiver câmera e puder abrir também para a gente poder ver. Ó, 10, 12, 5, 8, 10, 13, 8, 10, 4. Quem mais? Esse é um teste impactante, né? A gente até fala assim, minha nossa, a coisa tá feia. Primeira vez que eu fiz, o pessoal falou, nossa senhora, peraí, para tudo que realmente estou precisando me organizar. Socorro, né, Lu? É isso aí. É justamente assim, esse momento é o diagnóstico, né? Estamos fazendo aqui o diagnóstico para a gente poder saber como estamos. Então, o que que acontece aqui? Fizemos o teste, né? Então já teve gente ali que falou socorro. O que que significa esse teste? Quem falou mais de 5 sims é que realmente precisa se organizar na vida, é que realmente precisa de um plano, é que realmente precisa de um método para que você possa conseguir viver com mais tranquilidade. Porque pensa, gente, nesse ritmo frenético que o mundo está uma loucura, né? Enfim, tudo cresce numa velocidade exponencial. As crianças parece que elas já nascem falando coisas que você fala, pelo amor de Deus. Então, se a gente também não se cuidar, se a gente não se organizar, e se a gente não tiver essa mentalidade organizada, a gente não vai dar conta, né? Quantos anos você acha que você vai dar conta de viver desse jeito? Por quanto tempo mais? Então, o seu corpo está pedindo, sua alma está pedindo, eu preciso respirar, eu preciso ter paz. E isso é mais sério do que você pode imaginar. Eu vou mostrar para vocês agora os vilões do tempo. Então, se a gente está falando de tempo, o que é exatamente que o tempo causa? O tempo ele causa em nós muitas coisas e principalmente doenças. Às vezes a gente não para pensar que as pessoas estão adoecendo por falta de se organizar, por falta de organização e por falta de lidar com tudo que acontece. Então, quais são as doenças do tempo? Ansiedade, burnout, depressão. Não sei se vocês sofrem ou já sofreram de algumas dessas doenças. Eu já. Principalmente a ansiedade. Eu preciso a todo tempo domá-la. Então, ela fica aqui do meu lado sentada. Eu falo, "Shh, fica quieta." Todo tempo eu preciso falar com ela. Às vezes ela me acorda de madrugada. Eu falo, deixa eu dormir, tá tudo certo. Então, é uma lida constante. Lembra que eu falei no começo que uma das coisas que mais eu queria na minha vida era paz? Porque não era uma coisa externa, era uma coisa interna, né? A minha cabeça é muito agitada, então eu preciso sempre baixar. O burnout. O burnout eu também já tive leve, né? Digamos assim, porque ele não me deixou incapacitada, mas eu tive, assim, quase um burnout na época que eu estava na gerência, né? Então, foi um cargo, assim, de muita responsabilidade, que eu chegava a ter uma lista de tarefas de 70 coisas a fazer, e aí eu fiquei quase num burnout. E a depressão, né? Que também é muito grave, que também é incapacitante.
e a gente vê que o Brasil ele está sofrendo dessas doenças. Então, a gente tem 18 milhões de brasileiros, segundo a OMS, 20 milhões em burnout, e a depressão, né? O Brasil ele está em segundo lugar em depressão, com 12 milhões de pessoas, e é a principal causa de incapacidade profissional do planeta. Então, é muito sério, né? Tanto que foi criada uma legislação, que é a NR1, que todas as empresas elas precisam desenvolver equipamentos de proteção individual, né, de saúde mental, porque essas doenças realmente elas estão atingindo cada vez mais a população. Além das doenças do tempo, o tempo, se não for bem gerenciado, ele traz armadilhas para a nossa vida. E que armadilhas são essas? Finanças, né? Oi, Então, gente. Só apertando aí. Falou que vai mudar a cama, o Cícero, até fechei aqui. Bom, então as finanças, quem aqui não tem problemas financeiros, né? Quem aqui está tentando organizar as finanças? Porque realmente, se você não tem uma boa organização, uma boa gestão, um bom planejamento, e nem estou falando aqui de dívidas, né? Estou falando aqui também de crescimento. Você precisa se organizar para você poder crescer, né? Você precisa se organizar para conseguir fazer finanças, né? Fazer dinheiro. A carreira, então, quantas vezes a sua carreira também para porque você não se organiza? A família, ter tempo de qualidade, né, com filhos, com o companheiro, com o marido, com a esposa. E também a qualidade de vida. É impressionante o número de pessoas que não se cuidam, né? Então, se a gente pensar, né, na questão de saúde, trabalho e doença, as pessoas não estão se cuidando, né? Então, falta tempo de qualidade com quem realmente importa, isso vai enfraquecendo os laços, vai gerando desconexão. E essa qualidade de vida, que cada vez mais as nossas urgências, as pessoas vão negligenciando o corpo, negligenciando a mente, e isso vai levando à exaustão, ansiedade e burnout. Gastar sem controle, acumular dívidas, nunca sentir que tem dinheiro suficiente. E a carreira, você está sempre ocupado, só que você não tem progresso real. Você não para se aperfeiçoar, você não para estudar, você não para poder olhar para sua carreira e planejar o seu futuro. Muitas pessoas também trabalham com coisas que não se sentem apaixonadas. Elas simplesmente trabalham, voltam para casa e tudo começa. E aí é aquela corrida dos ratos. O que a gente quer, o que a gente precisa é uma balança entre equilíbrio e resultado. O que é equilíbrio e resultado? Equilíbrio é quando eu consigo ter uma vida, ter atenção plena, curtir. Então, você vê ali uma mulher curtindo a paisagem, né? Conectada com aqui e o agora, conectada com as belezas, conectada com tudo aquilo que o dinheiro não compra. Eu tenho um equilíbrio quando eu cuido do meu corpo, quando eu me alimento bem, quando eu descanso, quando eu tenho tempo com as pessoas que eu amo. Eu me sinto equilibrada, me sinto energizada. E o resultado é: eu trabalho, eu chego onde eu quero, eu atinjo os meus objetivos, eu faço as coisas que eu preciso fazer, eu sinto que eu estou crescendo, né, na carreira, nas coisas que eu desejo. Então, o que a gente quer é justamente um equilíbrio entre essas duas partes, né? Uma vida mais equilibrada, porém com resultado. Essa seria ali a vida, vamos dizer, ideal. Agora, se todos acordamos com as mesmas 24 horas, por que alguns conseguem viver uma vida mais leve, menos corrida, e outros não? Onde está a chave? Onde está a diferença? Onde está o seu tempo? Então, se todos temos 24 horas, onde estão essas 24 horas? Você tem se dedicado ao que realmente é importante? Você sabe o que é realmente importante para você? Você tem isso claro? Você tem clareza disso? Onde você quer chegar? Você consegue visualizar a sua vida dos sonhos? Isso é muito importante para saber se você está na direção certa. O que falta hoje em sua vida?
Equilíbrio ou resultado? Qual dos dois, né? Qual é a balança? Para onde está pendendo mais? E aí eu vou trazer um rápido exercício para vocês, para você poder avaliar como é a sua semana. Eu quero trazer clareza para a sua rotina. E como que a gente vai fazer isso? Vocês já foram em nutricionista? E aí o nutricionista ele te dá uma prancheta e fala assim para você: escreve aqui tudo que você comeu na semana passada. Já passaram por essa experiência? Então é isso que eu quero fazer com vocês aqui agora. Então quero que vocês peguem papel e caneta e aí vocês vão colocar segunda, terça, quarta até domingo. Vou dar aí uns 3 minutinhos, vou falando com vocês enquanto isso para ir orientando. Qual que é a proposta aqui? É que vocês olhem para a semana de vocês, para vocês poderem enxergar como que está a distribuição da sua rotina e onde está o seu tempo, na verdade, onde você está despendendo tempo e no final a gente vai fazer algumas reflexões. Então vamos começar com segunda-feira. Que horas você desperta? Por que que eu coloquei de segunda a domingo? Porque os dias eles acabam sendo diferentes. Tem semana que às vezes tem uma aula diferente do filho, tem semana que às vezes você está trabalhando em outra cidade, tem semana que você tem uma coisa que você não tem na quarta, você vai ter na segunda. Então, coloca aí de fora a fora, né? Então, vou dar um tempinho aí para vocês preencherem, né? De segunda até domingo. Qual é o horário que você acorda? Então, coloquem aí, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 5 horas. Então, vai colocando o despertar de segunda até domingo. Ah, não tenho hora. Então, escreve, não tenho hora. Não tem problema. Não tem certo e errado, né? A gente está só fazendo aqui um levantamento da sua rotina. Depois que você acorda, o que é que você faz? Então, você vai ao banheiro, você faz a sua, né, higiene, você, enfim, acorda os filhos, vai para academia. O que que você faz depois que você desperta? Faz oração? Você tem uma rotina de despertar? O que que você faz depois que você desperta? Logo após que você desperta. Ou já pega o celular, nem levanta da cama, já fica rolando o celular. Ou você fica dando aqueles 15 minutinhos para acordar, sabe? Como é que é o nome? Esqueci o nome agora daquele negócio. Aquilo é péssimo para você conseguir acordar. Você está dando a mensagem para o seu cérebro. Ah, o despertador tocou, mas eu não preciso levantar. Acho que alguém colocou aqui para mim. Isso, o adiar. Exato. Fica dando o adiar. A gente, o adiar é gostoso no final de semana, né? Mas quando a gente tem coisa, o adiar só atrapalha a gente. Aí depois que você despertou, fez ali as suas primeiras atividades, o que mais você faz, né? Então, para as pessoas aqui que trabalham, se você é empreendedor, você já começa a trabalhar? Que horas você começa a trabalhar? Se você é CLT, que horas você começa a trabalhar? Coloca aí. Ah, começo a trabalhar às 7h30, às 8, às 9. Ah, primeiro eu passei pro cachorro, depois é que eu vou ligar o computador, eu vou atender meus clientes. Então, pensa aí na sua rotina e lembra, gente, de pensar isso como um todo, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Se quiser fazer um dia primeiro e depois pensar nos outros. Eu vou até te coisar aqui para ver vocês também. Depois que você fizer o, o início do seu trabalho, reflete agora como é o seu trabalho. Você chega no trabalho, você já começa a trabalhar, ou você chega no trabalho, tem algo que você precisa fazer antes, né, de iniciar. Tem muita gente que vai falar com você, não tem. Tem muita gente que se te distrai.
Como é essa sua rotina? Vai pensando aí como que é a sua manhã de trabalho. Ou a sua manhã em casa, né? Porque eu sei que tem pessoas aqui, né, que já são aposentadas, que ficam em casa. Então, como é a sua manhã de trabalho? Ou de em casa? O que é que você faz? Existe uma constância? É todo dia a mesma coisa, não é? Tá indo muito rápido, gente? Vocês estão conseguindo fazer? Só me dá um alô aí eu espero um pouquinho. Pode abrir o microfone se quiser falar. Tá, joia. A Aline sinalizou ali para mim que tá dando para fazer. Aí então passou a sua manhã, né? Sua manhã, suas manhãs. A Lu colocou aqui. Geralmente acontece algo que não faço, que tenho que fazer. Ok, nós já vamos comentar sobre isso, tá, Lu? Tipo, agora eu programei para estar com você. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ah, estou no hospital com meu pai, tá certo. Aí são prioridades mesmo, né, Lu? Fica tranquila, Lu. Fica tranquila, tá? Super justificado. Cuida do seu pai aí, fica tranquila. Então, a gente colocou, né, nossa manhã. E aí eu vou perguntar, que horas você almoça? Qual é o seu horário de almoço? Tem um horário certo? Não tem? Nossa, às vezes eu nem almoço. Quando eu vejo, já são 4 horas da tarde e não almocei. Acontece isso com você? E como é esse almoço? Você come qualquer coisa que tiver, passa numa padaria, pega uma coxinha. Esse almoço é planejado, não é? Você consegue fazer uma refeição em família? Não consegue? Como é esse almoço? Como é a qualidade do seu almoço? E olha para isso na semana inteira. Às vezes um dia não consegue, mas no outro você compensa. Como que é isso? Depois da hora do almoço, a gente entra para a parte da tarde. Então, o período da tarde, que é o que a gente fala, né? Depois do almoço. O que é que você faz depois do almoço? Ah, depois do almoço eu gosto de sentar um pouquinho e tirar um cochilinho no sofá, que eu trabalho em casa. Ou, nossa, é uma loucura, eu já tenho cliente para atender. Ou eu dou continuidade no meu trabalho. Então, o que é que acontece depois do almoço? Como é que você se dedica? Imagine você, né, na sua tarde. Você é muito interrompida, não é? Você consegue fluir, não consegue? O que que acontece que te tira da sua programação? Por que é que às vezes a gente tem essa sensação de que não tem tempo? Então, na parte da tarde, você já refletiu aí sobre o que acontece? E aí a gente vai começar a pensar no final da tarde. Finalzinho da tarde, então vai se aproximando. Então vamos dizer aí 5, 6 horas da tarde. O que que acontece nesse horário? Onde você está? Te dá aquela fome? Como é a sua fome? Muita fome, pouca fome? Provavelmente, se você não teve boas refeições, né? Se não tomou um café da manhã, se não almoçou direito, esse horário você vai estar morrendo de fome, provavelmente. Você para tomar um café, você toma logo um lanche. Como é que é, né? Como é que é esse final de tarde para você? Você encontra com alguém, você marca um café para tomar com alguém. Isso acontece toda semana, de vez em quando, né? Então a gente vai pensando nesse final de tarde. E depois a gente vai se aproximando para a noite. Então, nesse final de tarde, também é importante você sinalizar que horas você para de trabalhar. Você para de trabalhar no horário ou você continua?
Ou você pega o serviço e leva para casa? Como que acontece esse seu final de tarde? E aí você entra para sua noite. Então você chega em casa, o que é que você precisa fazer quando você chega em casa? Final de tarde você parou para pegar as crianças? Ou você já fez isso durante o dia todo? A Lu falou assim: eu fico sempre compensando e trabalho fora de hora. Sim, isso acontece. Levo o trabalho para casa, fico trabalhando à noite, né? Que seria a hora onde eu fico com a minha família, onde eu fico, né, curtindo ali, ou que eu posso também descansar. Então pensa na sua noite, como é que acontece isso? Você chega em casa, aí você precisa ver as coisas das crianças, você precisa arrumar alguma coisa para comer, só que aí você já está cansada. A Juliana falou assim: nesse quesito de organização, a melhor coisa que me aconteceu foi ser mãe. Tem hora para tudo. Hahaha, é verdade. Gente, rotina. Tenha uma criança e você vai ter rotina. Não é? Porque todo mundo fala, a criança tem que ter rotina. Agora, por que que quando a gente é adulto a gente perde isso? Conta para mim, onde que se perdeu o fato da gente não ter rotina? Né? E eu não estou dizendo que rotina é algo para ser engessado, mas a gente precisa minimamente de uma rotina, né? E quem tem filhos, realmente acontece essa façanha de você voltar a uma vida com rotina. Obrigada, Ju, pelo comentário aí, realmente é verdade. E aí a sua rotina da noite acontece, né? Bota filho para dormir, tem filho que respeita o horário, né? Então 9 horas já tá na cama, tem filho que não, que já tem essa dificuldade, fica com você enquanto você ficar, o filho tá lá, né? Tudo isso acontece. Como é a sua noite? Né? Como você tem passado as suas noites? Ou você simplesmente liga uma Netflix lá e maratona, fica lá, assiste uns 6 episódios e vai dormir depois da meia-noite. E aí, por fim, você vai colocar que horas você dorme, qual é o seu horário de ir para a cama. E o que que você faz antes de ir para a cama? Você faz alguma coisa para se relaxar? Você faz alguma coisa para desconectar do dia agitado que você teve? Ou simplesmente você vai para a cama com o celular e fica ali até dormir ou até a televisão, né? Então, como que é Eu não. isso tudo? A Yara falou, até como mãe de pet isso acontece. Ah, Yara, você tá assim, é? Nossa. Mas é isso mesmo, gente. E aí você vê, né? Às vezes com um pet você tem mais atenção do que com a rotina da sua vida, né? Você sabe que tem que levar o pet para passear, mas você mesmo não se leva para passear. Você não se leva para caminhar, né? Então, o problema aí do sedentarismo, né? Então, eu trouxe até uma pesquisa esses dias no Story que 46% das pessoas do Brasil são sedentárias. Então você leva o pet para passear todo dia, às vezes 3 vezes por dia, e você não faz nada para se exercitar. Então a gente entrou numa coisa que é muito louco isso, né? A Ju falou, né? Eu adorei esse exercício, muito legal, que eu consegui ver algumas brechas que me fazem perder tempo. E agora, gente, é justamente isso. Eu quero ver o que que vocês conseguiram ver com esse exercício. Então, provavelmente você tem na sua frente o seu planner do que está acontecendo. Então, lembra do nutricionista? Ele tem lá a sua semana, tudo que você está comendo, para ele pegar depois e arrumar. Então, é isso que eu faço. Eu olho para a sua rotina e vou te ajudar a ver onde tem brecha e por que que não está funcionando, o que é que você precisa fazer que não está funcionando. Então, eu vou fazer algumas perguntas complementares para que você observe essa semana que você construiu, para você ver esses elementos que eu vou te falar agora. Você sente que os seus dias têm planejamento? Ou você sente que vive só apagando incêndios? Aí você pode responder do ladinho aí, apagando incêndios. Ou até responder aqui no chat para mim, para a gente poder compartilhar isso com todo mundo. Então, coloquem aqui no chat. Você sente que tem planejamento ou apagando incêndio? Mas pode escrever planejado ou incêndio, para a gente poder saber como você sente a sua rotina. É uma rotina planejada?
A Ju planejada, Elias planejada, a Bina incêndio, Elisa incêndio. Porque, assim, isso já é o start, né? A gente já está olhando como é que é essa semana. Alguém não conseguiu escrever a semana inteira, porque tem uma semana muito diferentona, cada dia não são iguais? Alguém? Acho que todos conseguiram, então. Joia. Você tem dado foco no que precisa fazer, ou você se percebe multitarefa? Ah, eu faço um monte de coisa. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo um relatório aqui, eu já estou falando com o cliente ali, já estou atendendo meu filho ali, já estou indo buscar a roupa que parou de bater na máquina, se você trabalha em casa. Então, eu sou multitarefa, sou total multitarefa. Então, escreve aí para mim, foco ou multitarefa? O que que você é? Né? O que que você percebeu aí nessa sua recapitulação da sua rotina? Que nem uma louca no trabalho, multitarefa, multitarefa. É. E ser multitarefa, gente, não resolve nada a nossa vida. Pelo contrário, só deixa a gente estressada. Nosso cérebro não nasceu para ser multitarefa. Né? Um foco multitarefado. Gostei, seu Eliésio. É um foco, mas é multitarefa. Né? Então, o que que acontece com multitarefa? A gente perde rendimento, a gente perde atenção, a gente perde concentração, a gente perde criatividade. A gente demora mais ou menos 15 minutos para voltar a atenção ao que eu estava fazendo. Então, se você parou para fazer uma conta, para fazer um relatório, para fazer uma análise de alguma coisa, toda vez que você é interrompido ou que você muda de tarefa, você demora 15 minutos para engrenar de novo. Se você pegar o seu tempo inteiro do dia, são muitas horas que você perde, né? Então, não é bom ser multitarefa, primeira coisa. O que você faz hoje te levará aos seus objetivos? Você percebe isso, que o que você está fazendo hoje está na direção? Então, quando você olha para essa sua rotina do dia a dia, ai, sim, eu tenho um sonho, todos os meus sonhos vão ser realizados porque eu estou na direção certa. Eu estou conseguindo ver que eu tenho um plano, que está tudo certinho, estou conseguindo, né? Então, o pessoal está comentando, né? Tá difícil se organizar. Hoje estou focado na minha saúde física e mental, mas estou inventando tanta coisa que tem que tomar cuidado para não perder o foco. Exatamente. Esse é o grande problema. A gente tem um excesso de ideias, nossa cabeça não para, são milhões de pensamentos, né? Ali, muitas coisas por minuto. E se a gente não tiver muito claro o que a gente precisa fazer, a gente perde fácil o foco. Fácil, mas é muito fácil. Quanto tempo nessa semana que você escreveu você está cuidando da sua saúde? Quantas horas aí por semana deu, hein? Se você olhar para a sua semana. Então, eu vou contar um pouquinho da minha. O que que eu faço? Eu faço de 3 a 4 vezes na semana, eu vou para academia, fico 1 hora de manhã. E 2 vezes na semana eu faço yoga à tarde, né? Então são mais 2 horas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 horas, 5, 6. Eu tenho 6 horas de atividade física e às vezes final de semana eu faço alguma caminhada sábado e domingo. E vocês, quantas horas aí você está dedicando à atividade física? Né? Ou o seu cachorro está passeando mais que você? Como é que tá isso aí? A Bina, 15 minutos de alongamento diário. Que mais? E, gente, dá para começar, tá? Só uma caminhada já ajuda bastante aí se você tiver sedentário. E as suas distrações? Como são as suas distrações? Você tem muitas pessoas que te interrompem, você fica muito nas redes sociais, você vai a lugares que não quer, você assiste muita série, você joga joguinho no celular. Quais são as suas distrações? Tudo que te tira do que você precisava fazer, né? Então, telefonema que dão, são grupos de WhatsApp. Será que você precisa mesmo responder todo mundo na hora que a mensagem chega? Ou você pode trabalhar em blocos e se concentrar no que você está fazendo e olhar nos intervalos?
Veja que tudo é uma estrutura, é um método, é um jeito que eu vou utilizar, diferente do que eu faço hoje, para eu poder ser mais produtivo e fazer o que é preciso, né? Fazer o que eu preciso fazer. E aí, por último, você viu alguma coisa na sua rotina que podia deixar mais leve? A Ju falou ali que ela teve alguns insights de algumas coisas que ela poderia fazer. Se quiser comentar aqui, Ju, o que que foi que você percebeu? Alguém percebeu alguma coisa? Né? O que você poderia fazer para deixar a sua rotina mais leve? Então, Né? o que eu notei aqui é como eu trabalho muito com com WhatsApp no escritório e gerando, eu trabalho no financeiro, então gerando boleto, aquela coisa, e tem que negociar, não tem bem uma rotina ali. Às vezes quando eu vou responder pelo celular, aí eu me distraio. Aí eu tô tentando botar tudo no computador para não tocar no celular, que daí a chance de eu me distrair no computador é menor. Mas ainda assim, alguma coisa vem no celular, daí quando eu pego o celular, eu me distraio no celular. E é isso mesmo, né? A gente tem algo na mão que é um instrumento de trabalho, mas ao mesmo tempo ele tem ali, nossa, é um mundo, que é um portal, que a hora que você entra, quando você vê, você já se perdeu meia hora fácil ali, né? Rolando feed, vendo o que está nos grupos, respondendo alguém. Então, realmente é um perigo, né? Então, para gente que trabalha também com redes sociais, tem que ter muito cuidado. Bom, gente, esse exercício foi justamente para vocês terem aí um pouco de clareza, né, sobre a sua rotina. Então, vamos continuar aqui. Então, já fizemos essa reflexão. E aí, trazer esse conceito para vocês, né, que se a gente busca equilíbrio e resultado, já deu um pouco para você perceber em qual desses quadrantes você está. Porque o Christian Barbosa, né, que é um autor do livro Tríade do Tempo, Porque as Pessoas Não Fazem o que Precisam Fazer, ele estuda muito essa questão de tempo e produtividade, ele desenvolveu a matriz da vida. A matriz da vida são 4 situações onde uma pessoa pode estar. Ela pode estar perdida, ela pode estar conformada, ela pode estar estressada ou ela pode estar realizada. Claro que aqui variações para mais ou para menos, mas basicamente o que que é isso? A pessoa que está perdida, ela tem baixo equilíbrio e baixo resultado. Então é aquela pessoa que está cansada, ela não consegue tempo para ela faz tudo para todo mundo e não se cuida, trabalha pra caramba, só que ela não tem resultado na vida. Ela percebe que falta dinheiro, ela não está conseguindo se manter direito, ela não consegue fazer as coisas que ela deseja e ela se sente assim perdida, estagnada, não sabe como sair disso. A pessoa conformada, ai, aqui eu coloquei errado, tá? A pessoa conformada, ela tem alto equilíbrio, aqui é baixo, e baixo resultado. Então, a pessoa conformada, alto equilíbrio e baixo resultado. Por que que é conformada? Ela até consegue, né? Ela consegue passear, ela consegue pegar ali um cineminha, vai para a praia com a família, passeia final de semana, mas ela tem baixo resultado, né? Então, lembra que aqui é baixo. Ela tem baixo resultado, por quê? Porque a vida financeira dela, os sonhos, as realizações, ficou ali parado. Então, para ela nem acredita mais que ela pode ter outro tipo de vida. Ela está conformada com a vida que ela tem. Depois a gente passa para o quadrante aqui do resultado. Então, pessoas normalmente que têm uma carreira assim que já está consolidada, que já ganham bem, que já chegaram num ponto de trabalho, elas já têm alto resultado, no entanto, elas têm baixo equilíbrio. São pessoas que trabalham demais, que provavelmente trabalham mais horas, que estão à beira de um burnout, que não se cuidam, que não fazem atividade física, que não comem bem. É aquela coisa que sai em reunião, uma reunião atrás da outra, então ela está estressada. É baixo equilíbrio e alto resultado. Ou o quadrante que todos queremos atingir, que é o quadrante da pessoa realizada. É uma pessoa que consegue ter alto equilíbrio e alto resultado. Então, ela consegue ter uma alta produtividade. E o que que é ter alta produtividade? Eu conseguir fazer mais com menos tempo. Então, se a gente percebe o tanto de coisa que eu tenho para me distrair e eu consigo desenvolver uma rotina que eu seja produtiva, faça o que precisa ser feito,
em menos horas, eu consigo ter mais equilíbrio, porque essas horas que sobram do meu dia, eu consigo fazer coisas para me dar equilíbrio, para cuidar de mim, para ficar com a minha família, aquelas coisas que o dinheiro não compra, né? Aquelas coisas que Deus dá para a gente que a gente precisa aproveitar. Então, você consegue se ver em qual quadrante você está hoje? Baixo equilíbrio, baixo resultado, como se estivesse perdida. Alto equilíbrio, baixo resultado. Ah, já estou conformada, não sei muito o que fazer para sair dessa vida. Estressada, baixo equilíbrio, mas alto resultado. Ou você já está realizada, alto equilíbrio e alto resultado. Alguém aqui está nesse alto equilíbrio e alto resultado? Ou percebe que ainda precisa trabalhar melhor, que precisa desenvolver mais organização para poder atingir mais coisa? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A Ju, acho que me sinto meio conformada. Porque, às vezes, a gente entende que a gente nem tem potencial, né? Ou a gente tem potencial, mas não sabe como sair disso. Uma coisa que a gente precisa considerar muito também é a fase de vida que nós estamos, né? Mulheres que têm crianças pequenas, né? Pais de filhos pequenos, precisam entender que é uma fase muito agitada, né? Porque tem um ser que depende de você, mas que também essa fase ela vai melhorando quando o filho vai crescendo. Claro que as demandas são outras, né? Filhos adolescentes, a demanda é outra, mas você vai conseguindo ter um pouquinho mais de liberdade, né? Porque a criança também depende menos de você. Então, você tem que olhar muito a fase da sua vida que você está. Mas é importante que a gente entenda que existe, né, essa classificação para que a gente cuide, né, do nosso equilíbrio e do nosso resultado. Então, o que tem roubado o seu tempo ultimamente? E qual seria a sensação de colocar isso em ordem? Então, realmente um minuto para a gente refletir, né? Como seria a sua vida se você conseguisse organizar nessas coisas que hoje te incomodam, né? Nessas coisas que hoje talvez não te tragam o resultado que você precisa, não está te trazendo a saúde que você precisa, né? Então, como seria essa sensação de colocar isso em ordem? A organização pessoal é o primeiro passo para você fazer as pazes com o tempo e desfrutar de tudo que a vida pode oferecer. Então, aquela história de, ai, que correria, ai, como foi a semana, ai, foi corrida, né? Aqui no Vida em Ordem, a gente já começa assim, vamos parar de falar assim, vamos parar de falar que a semana foi corrida. A gente é que precisa tomar as rédeas da semana. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Coisas inesperadas vão aparecer? Vão. Mas quanto mais eu tiver as coisas organizadas, eu consigo mover as peças nessa agenda e fazer o que eu preciso fazer, sempre focado onde eu quero chegar. E aí, então eu entro aqui no segundo objetivo da aula. Então, o primeiro objetivo da aula foi tentar olhar para a sua rotina e perceber onde está indo o meu tempo, onde ele está se esvaindo, né? E quais são os pilares, então, para uma rotina mais leve e equilibrada. Aqui a Tassiana falou, estressada, me vejo priorizando muito mais o trabalho. E é isso, né, gente? A gente precisa entender que, até o Joel J que fala muito isso, saúde, família, trabalho. Não inverta essa ordem, né? E por que que a gente coloca o trabalho, 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 família e saúde? E aí, às vezes, a gente fica doente e tudo para, né? Você não aproveita nada. Então, nós somos a prioridade, né? A gente tem que cuidar da gente, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Então, os pilares para você poder conseguir organizar a sua vida são clareza, foco, estrutura, tudo isso permeado por leveza. Então, vou explicar para vocês o que significa cada um desses pilares, para vocês verificarem como isso faz sentido numa vida mais organizada. Porque não é só eu aqui ensinar para vocês como fazer um planner. Não é só ensinar para vocês como usar um checklist, como usar uma lista, como usar um aplicativo de organização. Se fosse só isso, seria muito fácil, ninguém seria desorganizado, porque agendas têm e aplicativos de organização têm a rodo. Então, o que é que falta para as pessoas realmente se organizarem? Então, foi isso, né, que veio, né, como eu criei o método Vida em Ordem, observando essa trajetória
né? O que eu passei e também observando as pessoas que eu comecei a atender e a ajudar, o que que faltava para as pessoas se organizarem. Então, tem muita coisa envolvido quando você não se sente organizado. Eu vou passar para vocês rapidamente, porque eu quero que vocês vejam esses pilares na fala de duas pessoas que viveram isso, que viveram esse método. Então, vocês, ao ouvir elas falarem, eu quero que vocês percebam a clareza, o foco, a estrutura e a leveza. Então, eu vou passar rapidinho. Esse vídeo, primeiro, ele tem 5 minutos, mas eu não vou passar tudo. Eu vou dar uma antecipadinha nele e o outro tem só 1 minuto. Então, é bem rápido para vocês perceberem a fala da pessoa, essa estrutura. Eu diria até que de certa forma, é mágico, porque assim, a partir do momento que eu comecei a usar o planner, colocando as minhas tarefas diárias, ficou mais claro para mim o que eu realmente queria das minhas tarefas, qual é o meu objetivo, e ver que os meus objetivos são possíveis, porque o que você anota e que você pratica vai se tornando real. Então, tudo que eu colocava ali, e mesmo tendo, é legal porque a gente faz com lápis e borracha, né? Então, você tem ainda essa flexibilidade de ir lá apagar, mudar uma tarefa de um dia para o outro, adicionar, enfim. E aí eu senti, além de tudo, uma leveza, tirou um peso do corpo, assim, e de ver que, putz, um pouquinho que a gente já faz, uma única semana já organizada, você já começa a ver o caminho que você está trilhando para onde você quer chegar. Isso, para mim, foi o que mais, assim, mudou para mim, sabe? De sair de um plano abstrato, assim, para ver as coisas práticas, as coisas começarem a acontecer. Então, agora eu já não estou mais naquela sensação de tipo, nossa, que caos que tá a minha vida. Não, agora eu já estou na estrada que eu tenho que estar, que eu sei que vai me levar para onde eu quero e estou indo no meu ritmo, mas eu estou vendo as coisas acontecerem. E eu pensei até em abandonar o emprego, né? Porque eu falei assim, ah, não dá. E eu consegui também organizar todas as tarefas semanais de trabalho e comecei a criar um projeto novo dentro do trabalho que está tomando corpo e meu bebê. E não seria possível se eu não tivesse essa ferramenta e não tivesse usando isso, sabe, para ver isso se concretizar. Eu consegui organizar uma rotina de exercício que eu também não conseguia organizar, e o mais importante também adaptada ao meu estilo de vida, ao que eu dou conta de fazer, aos meus limites. Estava tudo em desordem, né? E a minha casa, inclusive, assim, os guarda-roupas em desordem, as gavetas em desordem, a rotina de limpeza também eu não conseguia conciliar, porque, enfim. E uma coisa importante que eu comentei, que a importância de ter a casa em ordem para mim, das gavetas arrumadas, das roupas organizadas, da rotina de limpeza, é como se isso me preparasse, como se eu estivesse pronta para o mundo lá fora. Como se aconteça o que acontecer, a gente sabe que a gente não tem controle do dia a dia, mas eu saio de casa pronta. Qualquer imprevisto que eu tenha, eu vou ter o jogo de cintura de lidar com aquela situação, mas a minha casa em ordem é o meu interno em ordem. Então, aconteça o que acontecer, eu estou no meu ponto de equilíbrio para lidar com qualquer coisa que esteja fora. E isso, para mim, foi assim, o que mais me transformou, sabe? E depois de quantos encontros isso aconteceu, Camila? Putz, depois do primeiro. Parabéns, você foi incrível. Só na nossa conversa aqui, listei 15 coisas práticas, né? Você ajustou seus horários de dormir e acordar. Exato, exato. Agora eu consigo dormir. Só engraçado que assim, realmente você anotar, isso já é 50% do caminho para você conseguir executar alguma coisa. Primeiro você se propõe, aí você passa aquilo para o papel e você vai lá e cumpre. Essa é a fórmula, né? E você tem o resultado. É engraçado, porque foi um encontro e ele já te transforma de uma maneira por dentro
que logo no segundo, você já está numa outra etapa do processo, assim, muito claro para mim. Já tem algo consolidado, sabe? Que já é meu, eu conquistei. Então, caso aconteça alguma coisa e eu, sei lá, de repente a gente, né, uns 2, 3 dias, falar, ai meu Deus do céu, será que eu tô indo bem? Será que tô fazendo direito? Tá, você não vai perder o que você conquistou. Isso já tá aqui. Uau, lindo, cara, parabéns, viu? Tô muito feliz. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Eu acho incrível, eu acho que você tem maestria nisso, você faz isso assim, você consegue puxar, é um processo muito individual, né? Cada um precisa colocar em ordem por um motivo X, Y, e você tem essa sensibilidade de ver por trás do processo a fase de cada um, a necessidade de cada um, e conduz isso assim, sabe, pega pela mão e vai indo, assim, parece um riozinho, assim, descendo é muito bom. Obrigada, Rô. Astrid, me conta, como é que você estava antes da mentoria Vida em Ordem? Na verdade, Rô, era uma dificuldade muito grande, inclusive uma resistência, porque eu acreditava que eu nunca teria a oportunidade de conseguir colocar minha vida em ordem, porque muitas coisas dos meus horários, você sabe melhor do que ninguém, não depende de mim. E a mentoria veio para fazer assim, clareia. Sabe quando você está numa tempestade e a nuvem clareou? Então ela veio para isso e eu estou conseguindo, graças a Deus. E me conta, o que na prática você aprendeu na mentoria? Eu aprendi que a gente tem blocos de tempo, que é muito importante a gente poder dividir o nosso tempo, as prioridades e o quanto nós temos coisas que aparecem no dia a dia da gente que roubam o nosso tempo e tiram o nosso foco. E me conta como está a sua vida hoje, me dá algum exemplo do que melhorou? Ó, eu acredito que assim, dentro da empresa foi o primeiro lado que a gente trabalhou, então eu tive a possibilidade de colocar os papéis, em vez de trabalhar uma coisa que eu tenho, que tem que se continuar sendo trabalhada, que é o centralizar as coisas. Então consegui definir os papéis, ter muito mais produtividade com o meu objetivo central e, óbvio, atingir mais resultados. Então eu sou muito grata, viu? Vamos continuar. Bora lá! E o Rafa também tem histórias, assim, bem legais. Se quiser contar alguma coisa aí, Rafa, pro Legal, pessoal. Roberto. Quero sim. Minha vida mudou demais devido à organização que a gente começou a aplicar. De um modo geral, com o acompanhamento da Roberta, eu tenho uma agência de marketing e eu sempre me via muito sobrecarregado, porque eu não conseguia organizar os processos da agência, né? E isso, óbvio que não é da água do dia, da noite para o dia e tal, mas a Roberta aplicou algumas técnicas dentro da minha empresa, na qual eu me senti muito, além de me sentir muito mais próximo dos meus colaboradores, a gente conseguiu ajustar a operação, entendendo como é que estava a demanda deles, conversando, alinhando vários pontos que estavam pontos cegos, né? Que a gente olha só para a demanda, atender, como é que eu vou escalar se eu não organizo primeiro, né? Então, como é que eu vou receber os meus clientes de uma forma saudável se a operação não tá rodando da melhor forma? Então, não adianta ser a melhor agência de marketing, buscar números exorbitantes se a gente não tem uma estrutura inicial ainda, né? E isso começa interno, né? Em processos internos. Então a gente verificou isso junto, né? A Roberta pegou, eu costumo brincar que é um grande deserto aí. A gente tava completamente perdido e a gente começou a operar de uma forma diferente, muito mais saudável. Eu costumo dizer que eu não tinha tempo para ir para brincar com a minha filha muitas vezes e eu coloquei na agenda. Eu não era um cara muito organizado assim. Eu coloquei na agenda piscina com a Cecília. Foi um momento que numa segunda-feira eu tive um tempo de qualidade com ela assim. Agora toda essa semana a gente tem. Óbvio, não é colocar tempo com o filho na agenda e tudo mais, né? Mas eu quis meio que fazer esse teste para entender que, nossa, minha semana eu consigo adicionar demandas na minha semana se tudo estiver organizado, realmente. Então o Vida em Ordem de verdade mudou completamente a minha, a minha vida, eu costumo dizer, né, Roberta? No sentido de ter mais leveza. É muito mais do que só organizar, só colocar no calendário, só fazer um checklist, né? É realmente se sentir mais leve, entende? É um resultado muito, muito interessante mesmo. Acho que trouxe vida de verdade para sua vida, né, Rafa? Porque você estava muito envolvido em tantas demandas com seus clientes e
o desejo que você tinha, né, de viver para sua família, de viver com sua família, Uhum. realmente, eu acho que foi a grande mudança, né? E você tá mais leve, né? Você E também as tá mais. pessoas têm notado, eu trabalho com a Sheila, algumas pessoas conhecem a Sheila aqui, ela fala, olha, tá muito organizado, eu não tô nem te reconhecendo aqui. Então foi muito engraçado porque a demanda dela é muito alta e a gente sempre se atrapalhava, nos atrapalhávamos ali e agora não, agora a demanda vem, a gente mata no peito e a questão é, poxa, eu comecei a amar a minha segunda-feira de novo. Então, puxa, agora eu tô aqui com uma demanda, eu vou resolver os problemas que eu tenho que resolver e vamos embora, porque é isso, né? A gente precisa resolver problemas, essa é a questão. Exatamente. E se a gente não escolher o que a gente vai fazer, as pessoas vão escolher por nós, né? Então, a gente que precisa organizar a nossa rotina, né? Então, clareza, foco, estrutura e leveza. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é isso. Então, dentro de todas as suas áreas da vida, né? Porque a vida, ela não é só trabalho, né? Ela não é só família, só saúde, ela tem outras abas, né? Então temos a saúde física, emocional, a espiritual, a vida social, carreira e negócios, lazer, finanças, família, relacionamento e outras abas aqui que de repente a sua vida também tenha. Então, quando você olha para a sua vida hoje, qual é a área que mais está gritando preciso de você aqui, né? A área que mais está gritando que precisa do seu olhar, precisa da sua organização. Eu tenho a minha, né? Eu também não tenho. Ninguém vai ter uma vida perfeita, não é sobre isso. Né? Às vezes as pessoas podem olhar para mim e falar assim: ah, essa vida não tem problema. Tem problema, tem tudo, né, que uma vida tem. Só que daí, como eu organizo, eu consigo lidar com isso de uma melhor forma, né, quando surge algum imprevisto. Então, vamos para os pilares, né, para uma vida em ordem. O primeiro pilar é a clareza, que a clareza é onde a organização começa realmente. Se você olhar essa foto, é uma neblina na estrada. Muitas pessoas estão vivendo assim. Elas estão seguindo a estrada, vai seguindo ali para a linha amarela, mas não sabe o que tem na frente, não sabe o que esperar na frente, porque simplesmente você não sabe onde você quer chegar. Quando você sai de casa para ir para um lugar desconhecido, você precisa de uma rota, você precisa de um GPS. E o nosso futuro, ele é desconhecido. Se eu não traçar uma rota para chegar onde eu quero chegar, eu não sei onde aquilo vai dar. Então, onde você estará daqui a 10 anos? Se você não tem ideia nenhuma, é necessário que você trace uma rota. É necessário que você tenha noção, pelo menos, de onde você quer chegar. Você faz o que você faz hoje por escolha? Se você está numa atividade, ou se você não tem uma atividade, ou se você não está fazendo algo porque você escolheu, que é a sua paixão, que realmente te dá prazer, é bom você pensar, é bom que você coloque clareza nisso. Né? O que é que eu posso fazer hoje para me dar mais satisfação na vida? Porque a vida é única, a vida passa rápido e a gente também não pode passar a vida inteira fazendo o que a gente não quer fazer. Você vive por você ou vive para agradar os outros? A gente precisa de posicionamento, a gente precisa ter clareza, do que eu faço hoje na minha vida. Eu delego o que eu posso delegar, eu digo não quando eu preciso dizer não, ou eu assumo tudo, desde que eu faço, desde que eu faço, desde que eu faço. Né? Eu preciso ter clareza. Então, sua rotina te aproxima ou te afasta dos teus sonhos? O item clareza é assim, tem muita coisa sobre mentalidade que a gente precisa trabalhar. No clareza, a gente quebra crença. No clareza, a gente vai analisar o que é que você está pensando sobre o que você é possível fazer, o que não é possível. Então, aqui é a organização da mente, porque tudo começa na mente. Seus pensamentos geram as suas emoções, que geram as suas ações e que geram seus resultados. Então, o seu pensamento, ele vai gerar o seu resultado. É sempre nisso que a gente precisa pensar. Foco. Se você perseguir 2 coelhos, não vai pegar nenhum. Então, experimenta soltar 2 coelhos e pegar os 2 ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Você não vai pegar nenhum deles. O foco é onde a sua energia se multiplica. A gente precisa aprender a trabalhar com foco, a gente precisa aprender a trabalhar com blocos de tempo. São estratégias que a gente usa para o tempo render. Experimenta fazer alguma atividade amanhã totalmente concentrada, sem distração.
põe no relógio 25 minutos e não deixa ninguém te perturbar. Coloca o telefone ali no não perturbe ou no modo avião e faz o que você precisa fazer. Você vai ver a diferença disso. Ah, mas eu trabalho num lugar que as pessoas me interrompem muito. Você precisa começar a ensinar as pessoas a não te interromperem. Você precisa começar a ensinar o seu filho que quando você estiver trabalhando, você precisa trabalhar. Você tem que ensinar o seu colega de trabalho que em determinado momento você vai dar atenção para ele, mas nesse momento eu estou fazendo algo muito importante. Então a gente precisa trazer o foco para a nossa vida. Foco também nos meus objetivos, porque às vezes a gente dispersa. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, é a mesma coisa que eu estou aqui no Vida em Ordem. Aí daqui a pouco eu falo assim, mas eu também amo liderança, então eu também vou fazer um programa sobre liderança. E eu também amo a parte de identidade visual, então também vou fazer alguma coisa sobre identidade visual. Vai dar certo, gente? Olha o desperdício de energia que eu vou ter. Eu preciso ter foco. Eu vou no foco até chegar no meu objetivo. Então é assim que a gente precisa viver. Estrutura. A estrutura é onde o caos perde a força. Então, se você vive numa vida sem uma estrutura de organização, essa estrutura, a maneira com que você vai se organizar, vai ser fundamental para você colocar a sua vida em ordem. Então, a estrutura são todas as ferramentas, todos os métodos, todos os planos para você poder organizar a sua rotina de modo a ter uma vida mais leve e produtiva. Então, aquele lance que eu falei, equilíbrio e resultado. Ser uma pessoa realizada nessas duas esferas. Algumas ferramentas que eu uso na estrutura. Então, se a gente pensa em foco, eu vou pegar todas as áreas da vida. Então, eu dei aqui, por exemplo, pessoal, profissional, relacionamentos, essência e propósito. Qual o seu foco em cada uma delas? Onde você quer chegar? Qual é a sua visão? Então, para um pouquinho essa noite e pensa onde eu quero chegar como pessoa, onde eu quero chegar como profissional. Sem essa visão, vai ser muito difícil você se comprometer com as tarefas que você precisa fazer. Pode ser que você comece a procrastinar, porque você não tem uma visão exata de onde você quer chegar. Quando você tiver uma visão exata de onde você quer morar, da vida que você quer ter, dos lugares que você quer conhecer, do legado que você quer deixar no mundo, do que você é boa para agregar, você vai ver como vai mudar. Então, enquanto você não tiver, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Acho que tem alguém com a câmera ligada aqui. O planner diário. Então, esse exercício que vocês fizeram hoje, ele é muito interessante, né? Que você tenha uma agenda, que você tenha noção dos seus horários, noção do tempo, né? Que você leva para as coisas. Trabalhar em blocos de tempo, né? Então, hoje eu uso a agenda de papel, mas eu também uso a agenda do Google e fecho blocos de tempo. Então, eu já sei o que vai acontecer. Então, quando as coisas acontecem repetidamente, eu tenho ali, todo dia a mesma coisa. Alguma coisa diferente, eu coloco ali o que está diferente da semana. Então, assim eu vou organizando a minha semana, eu consigo ter uma visualização. Se alguma coisa diferente acontece neste dia, eu já consigo olhar minha semana inteira como está e já consigo mover as peças. Então, é como se fosse blocos e realmente eu consigo movimentar. E aí a gente vai agora para o nosso último pilar, que é a leveza. Na leveza é onde a vida começa a fluir. A verdadeira leveza, ela nasce de dentro. Então, é aquilo que realmente o dinheiro não compra. São todas as situações que são soberanas, que não foi o homem que fez, né? Então, é como você se conecta com você mesmo, porque isso nasce de dentro. Quando você se conecta com a sua essência, com a sua espiritualidade, com Deus, porque sem isso, o barulho de fora domina. Então, muitas vezes a gente quer fazer tudo. Eu já fui uma pessoa assim, né, de querer fazer tudo com a força do meu braço. E eu fui entendendo e fui alinhando a minha agenda com a agenda de Deus, né? Então, não sei qual é a sua espiritualidade, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Então, quando eu trouxe isso mais forte para minha vida, eu percebi como a leveza entrou. Então, a gente não precisa se cobrar tanto, a gente não precisa ser tão perfeccionista, a gente não precisa
ter tanta impaciência, ter tanta ansiedade, porque a gente precisa entender que o que acontece conosco é aprendizado. E a gente vai fazer a nossa parte bem feita, mas nem tudo vai sair do jeito que a gente planejou e tá tudo bem. O que a gente precisa focar aqui, né, nessa estrutura, nesse método, é fazer o que precisa ser feito e se comprometer com o que precisa ser feito, porque o resultado vai vir. Né? Não tem jeito do resultado não aparecer se você se comprometer a fazer o que precisa ser feito com constância, com disciplina. Realmente você consegue chegar onde você deseja. E aí eu pergunto, você quer ter a vida em ordem? Isso fez sentido para vocês? Continuo aqui explicando, não, Roberto, não fez sentido, não acredito em nada disso. Como que é isso para vocês? Coloquem aí no chat, quiser abrir também pode abrir para falar. Fazendo muito sentido, né, Lu? Porque às vezes, gente, a gente passa uma vida e a gente precisa realmente de ajuda, né? Então tem muita coisa por aí, às vezes você não tem tempo, né, de ler todos os livros que existem para isso, para poder se organizar. E realmente eu trago algo aqui para vocês hoje para né, contribuir com isso. Então vou continuar aqui. Então vocês perceberam, né? Então quem percebeu que precisa dessa mudança e quem sente que precisa de apoio para se organizar. Que como eu falei, às vezes sozinho é muito difícil. Às vezes precisa de alguém para te ajudar a ter clareza, para fazer as perguntas certas, para poder olhar de fora e perceber como que é isso no seu dia a dia. E aí você pensa, né? Como estaria a sua vida daqui a 3 meses se você aplicasse tudo isso? Então você sai da onde você está hoje, né? Você sai dessa situação, da área da sua vida que você quer, que você precisa melhorar, que você precisa mudar, e aí você sai, né? Você sai e melhora, você já obtém os resultados, você consegue medir esses resultados. Então, é justamente isso que eu vou, né, finalizar essa aula apresentando para vocês a jornada Vida em Ordem na Prática, que é justamente esse caminho estruturado para que você possa organizar a sua vida de uma vez por todas. Porque muita correria, muito trabalho, pouco resultado, pouca qualidade de vida, e muitas vezes a gente acha que o problema é tempo, mas o problema não é falta de tempo. O problema é falta de clareza, foco e método. Esse que é o problema, porque a vida está passando, a vida vai passar de todo jeito, o relógio está passando de todo jeito, né? Então, o que falta para você se organizar? Porque a gente já viu que isso afeta tudo: saúde, relacionamento, carreira, dinheiro, autoestima, né? Até quando você vai viver desse jeito? E eu vejo que as pessoas também que empreendem, é muito perigoso trabalhar em casa, porque a distração e a forma que a gente se perde é muito fácil, a gente escorrega fácil em casa. Eu tive essa experiência, porque eu tive de férias há pouco tempo, e eu não viajei, né, porque eu fiquei aqui trabalhando no projeto. Quando eu via, já era 10 horas da manhã, eu falei, opa, olha eu me perdendo aqui dentro de casa com as outras coisas. Tudo bem que eu estava de férias, né? A pessoa até falou para mim, mas você estava de férias, não seja tão rude com você. Não, não fui rude, eu só estava observando, porque como eu venho de uma realidade CLT, é bem diferente de quando você trabalha em casa, né? Então, realmente, isso afeta tudo. E esse viver sem direção, ele desgasta o corpo, desgasta a mente, e você passa a vida inteira sem viver o que realmente importa. Então, você vai esperar você se aposentar para você ter tempo? A aposentadoria, gente, está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais longe da gente. Cada vez alguém vem e dá um chute. Antes era 55, agora é 60, daqui a pouco 65, daqui a pouco, quando deu 80 anos, a gente vai estar trabalhando ainda. E é essa a vida que você quer? Você quer trabalhar desse jeito? Ou você acha que é possível você trabalhar de uma forma que seja mais leve, né? Esse é o objetivo. Mais leve, porém com mais resultado, equilíbrio e resultado. Então, essa jornada, né, a jornada Vida em Ordem na Prática, ela te ajuda justamente a sair desse ciclo. Com clareza, você sabe o que importa, foco, você age com direção, com estrutura, a sua vida anda. Você vê progresso, você vê resultado. Então, se você precisa vender mais, se você trabalha com um negócio, você precisa impactar mais clientes,
você vai ter um método, você vai ter uma estrutura para você conseguir isso. Ah, eu preciso organizar meus estudos conciliando com o trabalho, você vai conseguir. Preciso organizar a rotina da minha casa, você vai conseguir, porque você vai ter clareza, foco e estrutura. E a leveza, que você sente que é vida, você vai sentir a vida, né, de novo, vibrando, e não só uma correria que você fica esperando ansiosamente pelo final de semana, né, que normalmente é isso que acontece. E o que que você vai ganhar com essa jornada? Uma rotina organizada, então você vai ter realmente nas suas mãos a sua rotina, né? Você vai ter decisão, quem toma a decisão pelo seu tempo é você. Imprevistos vão aparecer, lembre-se, tem coisas que a gente não tem domínio. O planejamento existe, mas os imprevistos também. Mas quando você tem uma rotina organizada, você consegue lidar com tudo isso da melhor forma, você não se perde. Tempo de autocuidado. Então, quantas pessoas aqui não agendam férias, não sabem quando vão tirar férias, não tem um tempo para você mesmo, não tem um tempo de descanso, não tem um tempo de cuidado, tempo com a família, então aquele tempo de qualidade, ganhos financeiros. Então, por que que sua vida às vezes está empacada financeiramente? Por muitas vezes falta de organização dos seus processos de trabalho, dos seus processos de venda, de captação de clientes. Conquistas de sonhos e objetivos, então ter uma visão clara de onde você quer chegar, né? Onde que a sua vida, até onde a sua vida pode ir, né? Então você ter realmente essa sensação dentro de você, que essa paixão que te guia e que te faz fazer o que precisa ser feito. E viver com paz e leveza, que eu acho que no fundo é o que todo mundo quer, né? Acordar, ter um dia bom, sentir que fez o que precisa ser feito, sentir que estava leve, né? Saber lidar com um dia ruim da melhor forma e conseguir, né, atingir os objetivos. A questão de ser multitarefas é complicado, gente. A gente tem que desmistificar isso. O nosso cérebro, ele dá conta de fazer duas coisas, mas uma coisa ele faz de modo automática. E nenhuma das coisas ele vai fazer bem. Tenta conversar com duas pessoas ao mesmo tempo, você não consegue. Às vezes você consegue dirigir e conversar, porque o dirigir é automático. Agora, se você precisar prestar atenção, não rola. Então, se você é chefe, né, se você lidera uma equipe, lidera pessoas, eu já fiz muito isso, né? Eu estava no computador, falei, pode falar que eu estou escutando, para poder ser produtiva, né? Não dá para fazer, você não vai ouvir, você não vai se conectar. Então, realmente, a gente precisa dar atenção, né, em cada coisa que a gente está fazendo. Lidar com os imprevistos, com a rotina. Gente, todos já estão seguindo no Instagram. Vou colocar aqui o meu Instagram. Então, todos os dias eu posto conteúdo lá também, né, Roberta ZK, e falo muito sobre isso, né, essa questão do planejamento, da agenda planejada e da frustração. Então, muita gente fala assim, não vou nem planejar porque eu sei que não vai acontecer. Mas, se você não planejar, como é que você vai conseguir atingir os seus objetivos? Né? Então, é essa estrutura que eu quero trazer para que você consiga. O Rafa colocou o link também. Bom, gente, é a rotina que afasta dos sonhos, exatamente. Então, a gente precisa fazer um plano, né? A gente precisa ter um plano de ação para que você chegue em cada área da sua vida. Então, vou deixar uma tarefinha aí para vocês. Pensem em cada área da vida de vocês, né? Com aquela mandala, né? Que tem todas as áreas. O que que você quer da sua vida em cada área? E o que que você precisa fazer para chegar lá? Tá bom? Ju, foi muito valioso. Para mim foi justamente em descrever o dia. Foi como fácil perder o foco e pensar em tantos sonhos que queremos e não organizamos. Exatamente, gente. Tudo é possível. Tudo, 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 tudo. O universo é abundante, né? Deus deu pra gente essa capacidade de sonhar. E por que não realizar? Né? A gente faz a nossa parte. Então, se organizar é realmente algo fundamental para isso. Gente, obrigada, então, pela presença de todos. Deixei o link ali para vocês. Vou deixar também no grupo. E se vocês quiserem também compartilhar com alguém que precise, tá bom?
Muito obrigada, gente. Obrigada, Yara. Foco planejamento, isso mesmo. Obrigada a todos que tiveram. Obrigada, Rafa, aí pelo suporte. Obrigado, Roberto. Incrível como sempre, muita entrega. Parabéns, tá? Muito, muito obrigado. Obrigada, gente.